Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais com vocês sobre as portas do plexo solar. Antes de mais nada, quero falar que eu sei que eu tô sumida. Toda vez que eu gravo um vídeo, eu falo, ai, dessa vez eu vou voltar. Mas é que realmente eu tô priorizando bastante as minhas alunas, as pessoas que estão dentro dos cursos. A gente está produzindo muita coisa legal lá dentro do projeto original. Então, se você ainda não segue, comece a seguir lá. Também vou passar a deixar nos meus vídeos o Instagram do projeto, que eu alimento muito mais do que o meu perfil pessoal. E a gente já traz muita coisa bacana por lá. Mas até o que eu tô trazendo aqui hoje foi inspirado em um post que a gente fez lá, mas eu senti de falar aqui com vocês também, porque eu sei que tem gente que não segue, eu sei que tem gente que prefere consumir o conteúdo assim, e a gente consegue também, querendo ou não, em um vídeo aprofundar bastante coisa. Então, normalmente vocês gostam muito quando a gente fala das portas de cada um dos centros de energia, e de fato faz a gente entender muito sobre a gente mesmo, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Bom, e aí, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, e não tem a menor ideia do que eu tô falando, o plexo solar é esse centro que tá aqui na tela. Se você tá chegando agora, vai assistir os vídeos introdutórios, vai entender primeiro do que a gente tá falando e depois volta aqui. Mas se você já conhece o desenho humano, é sobre esse centro aqui que a gente vai falar hoje, e esse centro realmente ele é muito importante. Quando a gente pensa, né, no plexo solar, o simples fato dele estar definido ou não já faz com que a gente ganhe muita consciência sobre como a gente veio aqui funcionar, e é um dos centros mais definitivos, assim, no nosso desenho, que realmente ter ou não esse centro definido muda muita coisa. E o que que muda? Se você tem esse centro definido, se você tem esse centro colorido no seu desenho, significa automaticamente que você tem uma autoridade emocional. A autoridade dentro do desenho humano é a maneira como você foi projetada para tomar decisões, é a maneira como você escolhe o seu caminho de uma maneira autêntica e alinhada para si mesmo. E o centro do plexo solar, ele traz a hierarquia de todas as autoridades. Então, qualquer pessoa que tem esse centro definido é automaticamente um ser emocional com autoridade emocional. E eu sempre me perguntei muito por que que era a hierarquia espiritual, porque de fato vocês vão ver aqui nesse vídeo que a gente ainda está entendendo o plexo solar. Ele é um dos centros da mutação, ele é um dos centros que realmente a gente ainda tem, como espécie mesmo, um certo nível de dificuldade de entender, até porque esse centro está mudando muito mesmo, tá? Mas o que acontece, e assim, pelo menos foi o que eu cheguei de conclusões, e aí convido a quem tiver informações diferentes ou opiniões diferentes a compartilhar aqui também. Mas ok. O que acontece então quando a gente está falando do plexo solar, e por que que é a hierarquia espiritual na minha visão? Porque de fato é esse centro que conecta a gente com as nossas emoções. E quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo que as emoções, apesar de a gente ter uma dificuldade de entender elas, elas realmente escondem a verdade por trás de alguma coisa. Porque se você parar para pensar, a sua mente pode te enganar muito. Você pode se contar muitas histórias, mas a maneira como você se sente sobre alguma coisa normalmente te revela a verdade que está por trás daquilo. Então, de repente, você está conhecendo, vamos supor, um carinha novo que no papel, na teoria, ele é incrível, mas quando você vai ver como você se sente, como essa pessoa faz você se sentir, às vezes não é. Às vezes é uma pessoa que quando você tá com ela, você fica insegura, você fica mais ciumenta, você fica na dúvida, e de repente uma outra pessoa que não é tão encantadora assim, é uma pessoa que você sabe que pode confiar. E muitas vezes a gente vai ver o que tem por trás disso, e as nossas emoções, elas têm muita consciência também. Quando a gente pensa em emoções, a gente também, quando a gente está falando exatamente do plexo solar, a gente está falando de uma maneira de criar as coisas de uma maneira um pouco mais deliberada também. Porque eu já falei isso aqui antes no canal, mas a nossa espécie, a nossa sociedade, da maneira que está estruturada hoje, agora a gente consegue colocar as nossas emoções no centro das decisões. Agora a gente pode levar em consideração o que a gente sente e o que o outro sente na hora de fazer escolhas. Se você pensar, por exemplo, sei lá, 200 anos atrás, os nossos antepassados, eles não podiam se dar esse luxo. Eles estavam aqui muito mais para sobreviver, garantindo a sobrevivência deles, do que preocupados se eles vão ficar felizes de caçar hoje ou não. Precisa caçar.
por exemplo. E hoje, com as normas que a gente já tem mais estruturadas, a gente começa a olhar para esse outro lado que é mais intuitivo, que é mais emocional, que tem essa coisa mesmo da gente começar a escolher porque isso faz a gente feliz, a escolher porque isso me realiza, porque esse é o grande sinal de que é para esse lugar que você deveria estar indo. Não é a escolha, por exemplo, por medo. Ah, então eu tô nesse emprego porque eu tenho medo de não conseguir nada melhor, porque eu tenho medo de faltar alguma coisa que tem muito a ver com a sobrevivência e muito mais para esse lugar de tipo, tá, minha sobrevivência tá garantida, então eu vou escolher alguma coisa que eu amo fazer, que me realiza, que eu sou boa nisso, porque justamente eu gosto e é isso que eu vim aqui para fazer. Então tem esse ponto. Todas as pessoas que têm esse centro colorido são automaticamente pessoas emocionais. A gente já viu aqui no canal também que pessoas emocionais, elas são mais complexas emocionalmente, elas têm altos e baixos. Às vezes esse alto e baixo não tem nada a ver com algo que aconteceu, e sim com uma onda que você está surfando, mas também você está aqui para ganhar muita sabedoria sobre as suas emoções, para observar sem se identificar, sem reprimir, simplesmente deixar tudo vir à tona e começar a entender o que que a sua emoção está tentando te mostrar, né? Como escolher coisas baseadas no seu sentimento, mas com paciência, porque as emoções, elas têm um tempo mesmo de reverberação para a gente conseguir entender o que a gente realmente sente. Tá, e se você não tem esse centro definido, você é automaticamente uma pessoa não emocional. E aí você vai fazer parte de qualquer um desses outros grupos de autoridade, dessas 6 outras autoridades, que são os não emocionais. E o que que é legal da gente saber disso? Porque todas as pessoas que não são emocionais são automaticamente o que a gente dá o nome do desenho humano de empatas emocionais. Eu confesso que eu não fico totalmente confortável de usar esse termo, porque eu já estudei muito sobre empatas e eu não acredito que a gente pode levar isso para todo mundo que é não emocional. Inclusive, a minha teoria é de que os empatas normalmente são projetores, porque são pessoas que têm uma sensibilidade extra, que a aura dela capta as coisas mais. E até quando a gente estuda sobre os empatas, a gente vê que empatas são cerca de 20% da população. Então, são estudos sérios, tá? Então, já não casa muito com essa ideia, porque cerca de metade por cento das pessoas não tem o plexo solar definido, e de fato, se você tem qualquer outro tipo de aura de energia no desenho humano que não a projetora, você consegue sim ter uma certa barreira, mesmo que você esteja absorvendo e amplificando a energia desses outros centros definidos. Então, eu tenho essa teoria. Mas é importante vocês saberem disso, por quê? O que que significa, então, ser esse empate emocional? Significa que seu plexo solar está aberto. Se o seu plexo solar está aberto, você está o tempo todo absorvendo as emoções e os sentimentos das pessoas ao seu redor, e por isso você tende a amplificar também essas emoções e esses sentimentos. Então, são pessoas que às vezes são até vistas como mais dramáticas do que as emocionais, porque de fato elas amplificam muito tudo que elas estão sentindo, e às vezes elas não sabem lidar com isso, e às vezes elas acham que aquela emoção é delas ou não. E isso é muito importante para vocês já saberem, porque de fato você está aqui para aprender a ter sabedoria sobre isso, para saber que você vai se captar e amplificar, mas você tem que saber a diferença do que é seu e o que não é seu, e entregar o que não é seu, né? Não pegar para você, não agir a partir da verdade de uma outra pessoa. Dito isso, eu vou começar a mostrar para vocês um pouquinho sobre as portas de energia que a gente tem dentro desse centro do plexo solar, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, essa porta aqui, que é a porta 6, ela encontra a porta 59 lá no centro sacral, e essa porta 6 ela é chamada no desenho humano tradicional de a porta da fricção. Então, é como se fosse assim uma rachadura, uma fresta mesmo, tá? Dentro do Gene Keys, porque quem está aqui há mais tempo sabe que eu adoro estudar as portas pela perspectiva do Gene Keys, ela é chamada de a pacificadora. Então, quando a gente fala dessa porta aqui ativada, a gente está falando de um tema, né? Qual é o tema dessa energia arquetípica? Paz interior, resolução de conflitos e empoderamento emocional. Sabe quando a gente faz uma resolução de ano novo? Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas imagina assim que você está lá fazendo uma resolução de ano novo.
Aí você pede por muita paz. Você fala: "Eu quero paz esse ano, eu quero realmente ser uma pessoa mais paciente, eu quero me sentir tranquila, eu quero realmente trazer isso para minha vida". Normalmente é nesse ano que você tem mais confusão. Por quê? Porque só pode existir a paz mediante a um conflito. Então, às vezes, a gente tende a confundir as coisas, né? Às vezes a gente quer só o lado bom de algo sem ter que trabalhar por isso. Então, por exemplo, se eu decidir que esse é o ano que eu vou ficar gostosa, esse é o ano que eu mais vou ter que malhar, não vai cair do céu, percebe? Então, quando a gente fala da porta 6, a gente está falando sim de pessoas que vieram aqui para trazer com a possibilidade de trazer muita paz para o mundo, de solucionar muitos conflitos, de saber o que fazer na hora da crise, de ajudar as pessoas. Mas, por outro lado, muitas vezes a crise vai ser um tema constante na vida daquela pessoa. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para resolver mesmo. Que bom que você sabe lidar com isso. Então, isso é muito importante para vocês entenderem que são nesses momentos de dificuldade, que são nesses momentos de provação, que você que tem uma porta 6 definida pode se destacar muito, pode trazer muita harmonia para o mundo, pode ajudar muitas pessoas, pode gerar muito karma positivo, e esse é um grande presente. Sempre que a gente está falando de plexo solar, a gente está falando de um desejo interior que a gente tem. Então, não é só essa temática, mas tem um desejo ali por trás do que eu realmente quero quando eu me relaciono com as pessoas ou como eu me relaciono com a vida. E dentro dessa porta 6 existe muito o desejo da intimidade, de criar laços duradouros, de criar vínculos que são muito fortes. Às vezes é uma pessoa que quando você conhece ela, você fica: "Nossa, não sei", sabe, tipo assim, às vezes a pessoa de porta 6, tipo um sol na porta 6, pode ser que você seja uma pessoa que a primeira impressão que você passa, às vezes não é dessa. Por quê? Porque o seu maior medo também está dentro disso. Então, querendo ou não, pessoas de porta 6, com a porta 6 muito forte no mapa, elas têm muito medo de se expor ou de estar vulnerável, ou de se abrir para alguém e acabar com essa relação não dá certo. Então são pessoas que às vezes ao mesmo tempo que o que elas mais querem é criar um laço com alguém, elas não deixam qualquer pessoa entrar na vida delas, e isso é bom mesmo, porque a gente tem que selecionar também quem tem acesso à nossa energia. Então aqui existe um desejo profundo de intimidade, faça boas escolhas, tenha laços, duradouros mesmo, claro, com sabedoria para entender quem continua fazendo sentido e quem não faz mais, mas saiba que pode ser que o seu medo de se expor, que o seu medo de ser vulnerável e se abrir é justamente o que está te impedindo de acessar o seu maior desejo. Porque também a gente não pode se desconsiderar que em relações humanas pessoas se magoam, muitas vezes não é de propósito, e às vezes a gente tem que se colocar num lugar de muita vulnerabilidade para falar para o nosso parceiro que a gente está sentindo a falta dele, que a gente não está se sentindo amada, que a gente está insegura dentro dessa relação. Mas é também um desejo da sua alma, então trabalha isso, traz isso, ok? Se você é uma pessoa que tem a porta 37 definida, então a porta 37 encontra lá a porta 40 no centro do coração, formando o canal da comunidade, das pessoas que vieram aqui fazer parte de uma tribo. A porta 37, no desenho humano tradicional, ela é chamada de a porta da amizade e no Jinkies é o arquétipo da mãe. Então, pelo nome do Jinkies a gente já consegue entender, né? São pessoas que cuidam, são pessoas que querem ter todo mundo próximo, são pessoas que querem fazer parte de uma família, são pessoas muito leais, sabe? Eu tenho uma amiga com o canal 3740, é aquela pessoa que se entrega mesmo numa relação, que se doa. Tem que tomar um pouco de cuidado para saber receber, né? Não só doar, mas também saber receber, ter esse equilíbrio, porque se você tem a porta 37 ela é tribal, e dentro do circuito tribal, a condução é importante, a barganha é importante. Eu te dou isso, mas eu recebo isso aqui em troca, sabe? Não é o dar só por dar. E eu não tô falando para você ser egoísta ou calculista, ou não, só vou fazer isso se fizer nem alguma coisa em troca, mas eu já tô te avisando que se nas suas relações não existir equilíbrio, ou você adoece, ou você não aguenta ficar ali. Tá? Porque não tem como. Se você tem, por exemplo, um 3740, se você tem um 3740 na cruz de encarnação, você não consegue estar num relacionamento que só você faz e o outro não devolve nada. Isso vai acabar com você, então saiba disso. Qual que é o tema aqui? O que que vocês precisam aprender? A ter uma comunicação saudável, a saber comunicar o que eu desejo, porque não tem como.
eu achar ruim que o outro não respeitou o meu limite ou que o outro não me deu o que eu precisava, se eu nem falei para essa pessoa, eu nem comuniquei o meu limite, eu nem comuniquei o meu desejo. Eu não posso ficar esperando que as pessoas tenham bola de cristal. Ao mesmo tempo, eu preciso colocar limites fortes. Saiba que se você tem a porta 37 definida, você tem uma tendência a se doar demais. Então, tem que saber colocar limite, né? Claro, não tô falando de novo, não tô falando pra você virar uma narcisista que só pensa em si mesmo, mas faça essa avaliação aí. Será que eu tô me doando demais? Se você não tá, né, cuidando, se você não tá nutrindo, se você não tem amigos, aí é o contrário. Será que eu tô bloqueando esse meu dom? Será que eu não tô me abrindo para o mundo, para essas possibilidades? Porque qual é o maior desejo da Porta 37? Criar e nutrir uma comunidade. Seja se você quer ter uma família, muitas vezes é assim, né? Eu quero ser mãe, eu quero ter um marido, eu quero ter uma casa, ou se eu sou dona de uma loja, eu quero que a minha equipe seja uma família, ou as minhas amigas são as minhas amigas de alma. Você tem esse desejo. E normalmente, o maior medo da pessoa de Porta 37 é que as próprias necessidades não sejam atendidas. Por quê? Porque você precisa dessa troca. Então, também escolher bem o parceiro, tá? Eu conheço uma pessoa que tem o canal 3740 que casou com uma pessoa que não se doava o mesmo tanto e ela ficou muito mal, porque depois que você faz um contrato dessa magnitude, isso tem muito peso para quem é um 3740. Só que se você não recebe de volta, se de repente você está num relacionamento que a pessoa é totalmente o circuito individual, totalmente o circuito de integração, às vezes essa pessoa nunca vai conseguir atender às suas necessidades. Eu não costumo abrir muito isso aqui no YouTube porque é assunto mais profundo para aula, porque eu também não gosto muito de ditar regra, né? Ah, esse relacionamento vai dar certo e esse não vai. Mas não sei por que eu tô falando disso aqui, então talvez seja a hora. E aí é importante, se você tem uma porta 37 muito forte, se você sente que isso é um valor muito forte para você, se você tem o sol aqui, a terra aqui, a lua aqui, saiba que se você se relacionar com uma pessoa muito individualista, vocês dois vão se frustrar. Porque uma pessoa individualista, uma pessoa que veio aqui para ser muito individual, é a natureza dela. Do mesmo jeito que você quer cuidar e quer receber, ela precisa fazer algumas coisas por conta própria. Se a gente não tivesse pessoas muito individuais aqui no mundo, a gente não teria avançado. São essas pessoas que muitas vezes levam a humanidade para frente, que fazem o diferente, que são disruptivas, mas elas são mais voltadas para elas e para as experiências delas. E aí, às vezes, uma pessoa totalmente tribal, com esse 37, casa com uma pessoa totalmente individual, pode ser que seja uma relação que nenhum dos dois vai se sentir nutrido e vai sentir que pode ser ele mesmo, porque de fato cada um tem as suas próprias necessidades. Porta 22. Porta 22 é a porta que a gente chama da porta da graça, a porta da abertura. Essa porta encontra a porta 12 lá no centro da garganta. Quando esse canal está formado, são pessoas que vieram muito para comunicar as emoções, são pessoas artísticas, profundas, mas o simples fato de você ter a porta da graça ativada pode trazer essa graciosidade mesmo para sua vida e depende muito da temática, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho a porta da graça ativada pelo meu Mercúrio, que é um planeta de comunicação, de fala, de inteligência, e o meu Mercúrio inconsciente. Então, normalmente, quando eu tô falando, é essa energia que as pessoas percebem em mim, a da porta 22. E de fato, eu sei que as pessoas acham que eu tenho uma graciosidade, que eu sou meiga, que eu transmito isso para elas. Então, quando uma pessoa ela tem a porta da graça, aí vou deixar minha modéstia à parte para realmente falar, não tô falando de mim agora, eu tô falando mesmo o que significa isso. Quando a pessoa ela tem a porta da graça, a gente sente um certo encantamento nela. Sabe? A gente fala, essa pessoa tem alguma coisa, ela foi agraciada com alguma coisa. É claro que na vibração mais baixa é a desgraça, certo? Então, ou você pode estar na graça ou na desgraça, mas existe essa energia. Às vezes, quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, que tem o portal da graça no sol, quando ela tá alinhada, ela é tão magnética, ela é tão linda, ela é tão encantadora, e às vezes ela não é linda porque ela tem as feições mais harmoniosas do mundo, ou porque ela tem um corpo perfeito, mas porque tem alguma coisa nela que às vezes a gente não sabe explicar. A graça faz isso, tá? Mas, canal individual aqui, né, no plexo solar, então tanto a porta 22 quanto a porta 55 que eu vou falar já já,
são intensas, tá? Então tem altos e baixos muito profundos. Então pode ser que você tenha momentos de bastante sofrimento, bastante desafio, porque é assim que a gente encontra a graça, é assim que a gente encontra a possibilidade de utilizar esse dom. Tem provações na vida humana, tá? Por mais que a gente, por exemplo, eu tô vivendo meu desenho, a minha vida é muito mais leve, as coisas são muito melhores. Sim, é verdade, porque o peso que a gente carrega quando a gente não tá vivendo nosso desenho é a coisa que mais adoece a alma. Mas mesmo se você estiver vivendo o seu desenho, mesmo se você tiver muita fluidez na sua vida e tiver muita facilidade, desafios vão acontecer. Pessoas vão morrer, pessoas vão brigar, pessoas vão te decepcionar. Isso faz parte da vida, porque senão a gente não evoluía. É a maneira como o ser humano escolheu de evoluir, passando por algumas provações. Então, quando a gente tem porta 22 ou quando a gente tem porta 55, a gente precisa também manter esse espírito da graça. A gente precisa entender que mesmo nas provações mais difíceis, está ali a sua oportunidade de encontrar Deus, de encontrar o Espírito. O Napoleão Hill tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim: em toda adversidade existe uma semente equivalente ou até maior de um benefício por trás daquilo. Num mundo dual como o nosso, nada é só desafio. Todo desafio contém uma oportunidade, se você souber olhar para isso, se você treinar o seu olhar para isso. Pessoas com porta de graça vieram fazer isso, tá? Então isso é muito importante. Vale falar aqui, eu devia ter falado isso lá no começo, mas vale falar aqui que todos os seres humanos têm as 64 portas de energia. A diferença é que quando a gente tem ela definida, a gente tem acesso consistente a ela. Quando a gente não tem ela definida, a gente não tem um acesso consistente, o que não significa que você não possa experimentar ou trabalhar essa energia ou se desenvolver para receber essa virtude. Mas quem veio com essa porta definida traz um pouco isso já mais integrado, e aí vai de você fazer ou não fazer. Um grande desejo de quem tem porta 22 é ser vista e ser ouvida, e o maior medo é o de não ser. E aí a gente faz o quê para isso? Quem daqui há muito tempo já sabe o que eu vou falar. A gente usa a nossa estratégia, a nossa autoridade, porque se eu falo para quem me reconhece, se eu falo na hora certa, com o tempo certo, sempre eu vou ser vista e ouvida. Então, se você, por exemplo, é uma geradora, você pode falar em resposta. Se você é uma projetora, você fala para quem te reconhece, para quem te valoriza, para quem te convida. Se você é uma manifestadora, você fala a partir do seu impulso interior. E se você é uma refletora, aí você fala conforme você sente mesmo, com a sua conexão interior, e depois leva em consideração também a autoridade, que aí eu não vou falar de todas as combinações, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Porta 36. No desenho humano tradicional, ela é chamada da porta da crise. No Gene Keys, é o arquétipo da tempestade. Essa é uma porta que encontra a porta 35 lá no centro da garganta. E quando esse canal inteiro está formado, ele fala muito de viver experiências, muito de aprender com a vida, tá? De trazer essa sabedoria do espírito de que a gente tem pouco tempo aqui e a gente precisa aprender o máximo que a gente puder e a gente vai aprender isso a partir da experiência. Então, a porta 36, a tempestade, né, tem esse desejo profundo de, sabe aquela tempestade assim? Não no sentido de que necessariamente você vai trazer uma tempestade na vida das pessoas ou que você vai ser uma bagunça, mas muito mais no sentido de que estamos aqui para viver, não tem tempo para perder, quero viver experiências, quero sentir, quero me jogar, quero fazer acontecer. Então, quem tem a porta 36 pode ter esse tema muito constante na vida. Estou aqui para viver. Muitas vezes estou aqui para viver a partir da crise. Já falei bastante aqui, o ser humano, ele não evolui mesmo, aprende mesmo só quando tá tudo bem. Para perceber, o que que mais une um casal não é a paixão de estar tudo maravilhoso e nunca ter desafio. Normalmente o que mais une um casal é quando, não sei, o homem quebra e a mulher tá lá do lado dele, sabe? Quando ele perde o emprego e ela apoia ele. São essas coisas que muitas vezes fazem a gente se unir mesmo, a gente evoluir, a gente aprender, a gente viver virtudes. Então a Porta 36 ela traz isso para o mundo. Qual que é o seu tema aqui? O que que você precisa aprender?
a cultivar compaixão por você mesma e pelos outros, e também a ajudar as pessoas a navegarem as próprias crises emocionais com a sua empatia. Teve uma professora uma vez que me falou que para a gente ser um bom terapeuta, para a gente aconselhar as pessoas, para a gente trabalhar com desenho humano, por exemplo, ou com qualquer coisa que você traga, né, um pouquinho de alívio para as pessoas. Normalmente, a pessoa que faz isso, ela sofreu muito. Ela teve o próprio coração dilacerado. Ela teve que realmente aprender a se curar. Terapeuta quer cura. E a porta 36 ela traz essa sabedoria, porque se eu sou uma pessoa que aprendi a me curar e aprendi a navegar as minhas próprias crises emocionais e sinto tudo com muita intensidade e vivo muitas experiências, eu consigo ter empatia pelas outras pessoas também. E aí, o que que é legal aqui? Seguir estratégia e autoridade para também não entrar em confusão que você não precisa, tá? O grande desejo da porta 36 é viver novas experiências, então também não se pode, não nega isso, não faz com que, sabe, não tenta bloquear esse fluxo natural para vocês, são presentes, isso traz muita coragem para sua vida, capacidade de se mover, capacidade de evoluir, isso é legal. E talvez você tenha muito medo da inadequação, tá? Então, às vezes a porta 36 tem muito medo de ser inadequada, inclusive inadequada sexualmente. Pode ser que esse medo esteja aí e vai com medo mesmo, tá bom? Não deixa o medo te paralisar. Porta 30. A porta 30 é a porta mais intensa de todo o mapa. Então, pode até ser, por exemplo, que você tenha um plexo solar aberto e uma porta 30 definida, e mesmo sendo, em teoria, um não emocional, quando você sente as coisas, tipo, que aconteceram com você, você sente com muita intensidade. Então, ai, alguém morreu, eu fico muito triste. Alguém casou, eu fico muito feliz, tá? Tem bastante intensidade aqui. Só que o que que é legal? Porque a sua intensidade, os seus desejos, os desejos, eles movem muito a humanidade, né? A gente é capaz de coisas incríveis quando a gente deseja muito algo. E os seus desejos, eles também vão te mostrar onde mora a sua verdade. Então, o que você mais deseja, onde você investe os seus recursos, aonde você sente as coisas e você realmente quer as coisas, é aonde está a sua verdade, tá? É aonde está o seu caminho. Então, pessoas de porta 30 trazem muito isso para o mundo. E tem muita. Às vezes você deseja tão forte uma coisa que você tem muita capacidade também de manifestar isso no mundo. Tem essa sensação. Maior desejo de Porta 30 é o desejo de sentir intensamente, tá? Então, de repente, tipo, aquele namoro meio morto pra você não vai dar certo. E o maior medo é o medo da própria intensidade, porque a nossa intensidade assusta a gente às vezes, né? Tenho certeza que todo mundo sabe do que eu tô falando. Então, pessoas de porta 30 podem ter medo da própria intensidade. Porta 55, a porta do espírito, que dentro do Gene Keys é chamado da Game Changer. Então, a que vira o jogo da vida, a que faz as coisas acontecerem. A porta 55, ela é a porta mais espiritual de todo o mapa e ela passa muito por altos e baixos, ciclos de dor e sofrimento e esperança e realização. No Gene Keys, a gente compara a Game Changer com a vida de uma libélula, que às vezes a libélula ela passa muito tempo embaixo da água, no escuro, ainda dentro do casulo, e aí depois ela gruda num tronco de uma árvore, e aí ela quebra aquela casca e ela voa e ela vê a luz. É mais ou menos isso. Eu tenho a porta 55, eu tenho Saturno nessa porta, então assim, eu conheço essa porta muito bem. E tem um pouco disso, assim, vai ter momentos que parece que você tá embaixo da água mesmo, sabe? Sem conseguir respirar. E depois você quebra a casca e vê a luz e vê o espírito. Então, é muito isso que a gente que tem Porta 35 veio fazer aqui no mundo. A gente veio aqui para aprender a ver o espírito em tudo. Quem tem Porta 55 normalmente são pessoas muito criativas. O plexo solar é totalmente criativo, é muita criatividade que tem aqui, tá? E às vezes a gente não vai criar só nos melhores momentos. Muitas vezes a gente vai criar quando a gente está triste. Tem um livro que eu gosto muito que chama A Grande Magia, é da Elizabeth Gilbert, que foi ela que escreveu Comer, Rezar e Amar.
E tem uma coisa, uma ideia que ela traz no livro que eu gosto, que é que ela não gosta muito dessa ideia de artistas torturados, da gente achar que a gente só pode fazer arte se a gente estiver muito mal, e aí isso muitas vezes faz com que os próprios artistas se destruam. Né? Então, uma pessoa que beba muito, porque quando ela tá muito bêbada e ela tá muito mal, ela só escreve quando ela tá mal, sabe? É complicado a gente romantizar esse artista torturado. Mas o que eu quero dizer aqui é que se você tem a porta de 55 definida, se você tem, por exemplo, todo o canal 3955, eu tenho certeza que você sabe e você conhece a dor e o sofrimento. Não tenho a menor dúvida que você conhece. E aí é entender que muitas vezes nesse momento tem um potencial criativo muito grande. E às vezes é um potencial até para resolver algumas coisas, tá? Qual que é o nosso tema de vida aqui? Se render à criatividade e à abundância da vida. Confiar tão profundamente no divino, sabendo que você pode criar sem nenhuma limitação. E normalmente, quem já aprendeu a fazer isso são as pessoas que vivem uma vida que, em teoria, não era muito possível para elas. Por exemplo, eu mesmo, tá? Eu tenho o canal 3955, que é o canal da mudança de humor, mas também da abundância. E eu vivo umas coisas na minha vida que é totalmente fora da minha realidade, tá? Eu sou uma menina do interior, de uma cidade com 20 mil habitantes, com um pai que não anda de avião, agora sim, mas sempre teve muito medo disso. Estudei escola muito pequena, de um lugar, né, de cabeça um pouquinho mais fechada, e eu já vivi experiências no mundo inteiro. Às vezes o canal 3955 é aquele que fala, tipo assim, meu, vou pro Havaí, mas não tenho o menor dinheiro para ir pro Havaí, mas acaba indo pro Havaí, sabe? Essas coisas acontecem. Tem uma personalidade famosa que tem esse canal, que é o Neymar, por exemplo. Eu sempre conto isso porque eu acho interessante mesmo. Mas tem uma história famosa dele de uma vez que ele pediu bolacha para a mãe dele não tinha dinheiro para comprar e ficou super chateada porque não tinha dinheiro para comprar. E ele falou: "Não esquenta não, que em pouco tempo eu vou ter dinheiro para comprar a fábrica inteira". E a mãe riu porque aquilo era impossível, mas nada é impossível para quem tem o 3955, se você aprender a se conectar com o espírito, porque é a fonte da vida e a gente tem esse acesso, né? Todo mundo tem, mas a Porta 55 ela traz essa temática que está sempre ligada. A fonte da vida é abundante. Milagres, entre aspas, acontecem. As coisas que pareciam impossíveis tornam-se possíveis se você estiver conectada com essa fonte, tá? Então, o nosso maior desejo é essa conexão, é sentir essa unidade, é sentir essa abundância na vida. A gente quer ser abundante, isso é importante pra gente. Quem tem porta 55 normalmente são pessoas que têm um chamado para trabalhar com a espiritualidade, ou pelo menos gostam muito, sabe? Querem se conectar com algo maior e precisam se conectar com o próprio maior, com algo maior. E pode ser que você tenha medo da própria melancolia, porque se tem uma pessoa, né, que sabe ficar triste, é quem tem Porta 55 ou canal 3955, a gente tem uma melancolia muito forte que vem mesmo, é assim que é. E você pode ter medo também de não saber como se conectar com a fonte, ter medo de se perder disso. E aí, às vezes, a gente faz umas coisas assim, porque a gente tá com esse medo reprimido. Porta 49 é a porta dos princípios ou a porta do revolucionário. Quando eu comecei a estudar essa porta, eu achava, de verdade, eu achava que essa porta era muito fofinha. Porque, por um lado, quando a gente vê, né, o canal 1949, ele é um canal de muita sensibilidade. Quem tem Porta 19 ou Porta 49 definidas, ou o canal todo, normalmente é muito sensível. Às vezes são até pessoas que se conectam com outros reinos, sabe? Então, às vezes é a pessoa que tem uma conexão muito forte com o bichinho. E, por exemplo, se eu atendo alguém que tem o 1949, que não tem animal e tá triste, eu falo, tem um animal, porque você precisa dessa conexão numa sensibilidade um pouco mais lapidada, às vezes é a pessoa que vai ver fada, tá? Sei que o que eu tô falando pode parecer loucura, mas 1949 tem isso, tá? Tem uma sensibilidade muito grande mesmo aqui. Só que a porta 49, ela se preocupa muito com o outro, muito, sabe? Ela se preocupa muito com a integridade, com as coisas certas, ela tem princípios muito bem definidos, mas não necessariamente ela é fofinha. Não necessariamente ela é boazinha, sabe? Às vezes a porta 49 é a quem vai chutar o balde e falar: não é assim que as coisas vieram a ser feitas, não é assim, a gente tem que lutar, a gente tem que entregar, a gente tem que fazer as coisas acontecerem.
sabe? Então a porta 49, às vezes, ela traz essa revolução mesmo para as coisas. Tipo, não vamos mais aceitar que algumas coisas sejam feitas de certas maneiras. Então, qual que é a temática aqui, tá? Transformação, ser líder, né? A porta 49 é líder, gosta de liderar, gosta de falar as coisas, gosta de abrir caminhos e ser, de repente, até uma porta-voz para os outros, sabe? Seja nos relacionamentos ou, né, tipo, no seu trabalho, na sua vida pessoal, normalmente você vai ter princípios fortes e vai lutar pelo que você acredita, tá? Bem provável que isso aconteça por aí, e pode ser que você seja realmente uma revolucionária, que você traga coisas que as pessoas não tinham. São pessoas que têm um desejo muito profundo de ter relacionamentos íntegros. Quando esse canal ele tá bem aspectado, é um sonho se relacionar com essas pessoas. Eles são muito íntegros, eles são muito leais, eles são muito verdadeiros. São pessoas que se entregam muito nas relações, que se preocupam muito com você. Mas lembra, na vibração mais baixa é o oposto de tudo isso. Então eu posso estar usando essa energia na polaridade totalmente invertida. Pode existir aí muito medo de falta de integridade nos relacionamentos, seja seu, seja do outro. Vamos supor que se você é uma pessoa que tem a porta 49 e para você é um valor de integridade, né? É a honra de manter a lealdade num relacionamento que é fechado, né? Se tiver um relacionamento aberto, aí você que sabe. Mas vamos supor que você tem um relacionamento fechado. Então, não trair é um valor, certo? Porque é um combinado que foi feito. Se uma pessoa de porta 49 trai, ela vai se complicar com ela mesma. Não é a pessoa que consegue, sabe? Esquecer que ela fez isso. Tem que ser muito fiel aos próprios princípios. Só que, da mesma maneira, pode ser que você tenha muito medo de ser traído. E aí, como que a gente tem que lidar com isso também? Primeiro ponto, resolvendo as nossas próprias inseguranças, resolvendo as nossas próprias bagunças interiores, porque se você tá numa vibração baixa, se você ainda não tá desenvolvido o suficiente para ter um bom relacionamento, você não vai atrair um bom relacionamento. É simplesmente assim que funciona. Fora isso, escolher muito bem, né? Quando a gente é muito sensível, como se você tem, por exemplo, esse canal ou essa porta, se você é muito sensível, você tem que saber selecionar. Se você sabe que se uma pessoa te trair, você vai se magoar, não é muito legal, então, começar um relacionamento com um cara casado, concorda? Não é nada compatível. Ninguém deveria fazer isso, mas uma pessoa que tem integridade como um valor tão forte, menos ainda, porque se esse cara te trair, vai ser bem ruim, e esse relacionamento ele nunca vai ser bom, porque o medo disso sempre vai estar ali atrás. Então, fazer boas escolhas é um tema que você precisa ter atenção. E aí, meus amores, chegamos ao fim dessa aula. O que eu queria trazer com vocês é um gostinho a mais de como lidar com as próprias questões emocionais. Então, seja você um ser emocional, seja você uma pessoa que tem o plexo aberto, eu espero que entender quais são as portas que você tem ativada já traga mais clareza aí para você. Se você não tem nenhuma porta ativada, não precisa desesperar. Eu vou te explicar o que que funciona. Quando a gente não tem nenhuma porta ativada em um centro, existe sim mais chance desse centro estar condicionado, tá? Então, normalmente, quando eu vejo, né, tô fazendo uma análise de desenho humano e qualquer um dos centros não tem nenhuma porta ativada, eu quero saber com a pessoa como que ela se sente em relação àquilo, porque provavelmente ela vai sentir mais. Ou eu simplesmente intuitivamente dou mais atenção a esse centro, porque provavelmente tem alguma questão ali. Mas também, por outro lado, toda abertura é um grande potencial de sabedoria, crescimento e evolução. Então, se você não tem nenhuma porta ativada, você pode ter muito crescimento, muita sabedoria para lidar com as suas emoções e do outro. Você pode ser extremamente empática, você pode experimentar as emoções e os desejos de maneiras diferentes. Então, em todas essas portas que a gente passou, você pode sentir isso de maneiras diferentes e ganhando sabedoria, e ir aprendendo com a vida, e ir aprendendo realmente a se desenvolver a partir desse sentir tudo, tá? Então não tem nada de errado não ter nenhuma porta ativada, é só que você tá aberto para experienciar essas emoções de todas as maneiras que eu falei até aqui. Era isso então que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma troca que vocês quiserem fazer, conta aqui no canal, me avisa se vocês gostam desse tipo de vídeo também, que eu posso trazer de outros centros de energia. Se tiver algum pedido especial aí do que vocês querem ver,
pode deixar nos comentários também, se eu puder eu atendo. E para quem tem o desejo de se aprofundar no desenho humano, se você tem o desejo de ser capaz de transformar a sua própria vida, de transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor, e você quer aprender desenho humano comigo, eu tenho uma escola de desenho humano chamada O Projeto Original. Não é um projeto só meu, é um projeto meu e da minha sócia maravilhosa, que para mim é uma das melhores professoras de desenho humano do Brasil, que é a Juliana Nandra. Eu vou deixar aqui embaixo o link para, se você quiser acompanhar a gente no Instagram, porque a gente traz muita coisa lá. Inclusive, a gente começou um quadro novo para você viver o seu desenho, então tem desafios, tem muita informação. E vou deixar também o link da nossa formação em desenho humano, que se você decidir estudar com a gente, você tem acesso imediato a mais de 100 aulas. E eu não estou falando de aulazinha de 2 minutos, eu estou falando de aula parruda mesmo, né? Então, só em tipos de energia, você vai ter 3 horas de aula para cada tipo, 2 horas e meia de aula para cada tipo. Então, realmente é uma formação muito parruda, com biblioteca de desenho humano, com acesso a tudo que você precisa para se tornar uma excelente analista, e eu vou adorar te ter na turma. Muito obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo e ainda não segue o canal, então segue que isso me ajuda muito. E um beijo!